Olá pessoal, nestes tempos de confinamento, de avanço do coronavírus, eu acredito que hoje mais do que nunca nós temos que viver uma vida com prudência, inteligência e acima de tudo com sabedoria. Aqui quem vos fala é o pastor Joel Barbosa para mais um vídeo Palavra de Vida. Muito bem. Como eu havia dito, nós estamos passando por um terror, por uma situação jamais vivida. E nestes últimos dias de advertência, de conselhos, falta prudência a muitas pessoas. Ontem mesmo sai nos noticiários que em meio a toda essa situação de quarentena, existiam muitos jovens promovendo de norte a sul da nossa cidade bailes funk com aglomerados de até mais de 80 pessoas. Falta sabedoria, falta inteligência, falta-lhes prudência. Eu quero chamar justamente a sua atenção nos próximos devocionais, em um estudo em cima do livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito, na sua grande maioria de capítulos, pelo sábio Salomão. E o que nós sabemos de Salomão é justamente um homem que, quando pôde pedir a Deus tudo o que ele quisesse, riquezas, bens, ele pede o quê? Ele pede sabedoria para que pudesse tocar a sua vida e pudesse conduzir o seu povo. Então, nada melhor do que buscarmos no livro de Provérbios os exemplos e a experiência desse grande homem de Deus. No livro de Provérbios, quando nós atentamos para o capítulo 3, no versículo 19, a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor com sabedoria fundou a terra e com entendimento preparou os céus. E quando nós confrontamos este trecho bíblico com o que diz no capítulo 24, versículo de número 3, nós vemos esses dois ingredientes usados por Deus, os ingredientes de sabedoria e entendimento, sendo requeridos também na administração e na constituição e principalmente na manutenção do nosso lar. Olha o que diz em Provérbios 24, 3. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se firma. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E sem sombra de dúvidas, quando olhamos para toda a criação de Deus, o que nos difere, o que nos destaca de todos os outros animais é a nossa racionalidade, é a nossa inteligência, é a capacidade de entendimento que nós temos. E é incrível que a Bíblia fala que nós, se quisermos edificar a nossa casa, e por que não olharmos e atentarmos para isso hoje com grande atenção, haja vista que nós agora estamos confinados dentro da nossa casa e devemos conduzir o nosso lar, a nossa casa, a nossa família com entendimento. E como o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, olha, sem sombra de dúvidas, inteligência e entendimento o Senhor já nos dotou. Agora precisamos, é claro, utilizar essa inteligência e esse entendimento com eficácia. Mas muito mais ainda, além do que o entendimento, a Bíblia diz que o Senhor requer de nós sabedoria. E Salomão para a gente é um exemplo muito claro da diferença entre entendimento, inteligência e sabedoria. Quando foram trazidas diante de Salomão duas mulheres que brigavam para provar que aquela criança viva era delas, e Salomão faz para que pudesse saber qual das duas era a mãe da criança. Hoje, com inteligência, com entendimento, nós resolveríamos isso de uma forma rápida. Bastaria um exame de DNA. Mas naquela época, como não havia um DNA, como resolver essa questão? Eis então que o nosso irmão Salomão pede uma espada e diz, eu cortaria essa criança ao meio, metade para uma, metade para outra. Naquele momento, uma das mulheres diz, não, entregue a criança a outra, porque eu prefiro ver o meu filho vivo nas mãos da outra do que ele morto. Salomão imediatamente diz, essa é a mãe. Porque uma mãe com M maiúsculo, sem sombra de dúvidas, não ia querer ver o seu filho morto.
Uma mãe com um M maiúsculo, ela desejaria ver o seu filho vivo, ainda que na mão de outra pessoa. Então nós observamos que inteligência, que esse entendimento é uma faculdade, uma capacidade humana. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas a sabedoria tem um toque divino. O Tiago nos diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem lançar em rosto. E ainda no livro de Provérbios, no capítulo 2, no versículo 6, o sábio Salomão nos diz: é o Senhor quem dá a sabedoria. Olha que interessante. Inteligência e entendimento todos nós temos, e devemos utilizar essa inteligência e esse entendimento nos dias de hoje, para estarmos tocando a nossa vida, para administrarmos o nosso lar, para vivermos uma vida diante de toda essa expectativa de pandemia, diante de toda essa expectativa de possível perda de trabalho, de crise econômica. Precisamos, com inteligência e com entendimento, passarmos por essa fase. Mas muito mais ainda do que inteligência e entendimento, o Senhor requer de nós sabedoria, porque com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se firma. Portanto, a fórmula para obtermos sabedoria, sabemos que é o Senhor quem dá a sabedoria. Provérbios 2,6. Sabemos que se temos falta de sabedoria, devemos pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Portanto, a fonte da sabedoria é Deus. E é o próprio Salomão quem diz no capítulo 1, versículo 7, que os loucos desprezam esta sabedoria. Eu vi uma frase essa semana que dizia que nós devemos saber que os humildes são aqueles que admitem os seus erros, os inteligentes são aqueles que aprendem com os seus erros, e os maduros e os sábios são aqueles que corrigem os seus erros e que aprendem com os erros dos outros. Então, nesses tempos de dificuldade, eu queria deixar para você um grande desafio. Quando olhamos para o livro de Provérbios, no capítulo 1, nos versículos 32 e 33, o sábio nos diz o seguinte: o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Muitos podem ser mortos e destruídos por sua insensatez. Mas o versículo 33 coroa a vida do sábio, dizendo: o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. No capítulo 4, no versículo 5, nós temos o grande desafio do sábio Salomão: adquire a sabedoria e a inteligência, e não te esqueças e nem te afastes das palavras da minha boca. Nesses tempos de dificuldade, o Senhor espera que usemos da nossa racionalidade, do nosso entendimento e da nossa inteligência, mas muito mais ainda, que nós nos aproximemos e busquemos a sabedoria dos altos céus. A sabedoria que pode sim, com esse toque divino em nossas vidas, nos guiar pelo caminho e pelas veredas da justiça, pelos caminhos e pelas veredas da vida, e não pelos caminhos e pelas veredas da destruição. Hoje eu te deixaria um desafio: adquire a sabedoria, peça sabedoria a Deus, e essa sabedoria vem por não nos afastarmos das palavras que saem da boca de Deus. Quando Jesus Cristo foi tentado no deserto durante aquele seu período de quarentena, ele pôde resistir às tentações e às provações, porque ele se apoiou e se apegou à palavra de Deus. Por 3 vezes, Jesus se dirigiu a Satã e disse: está escrito. Que você, nesses tempos de quarentena, possa se achegar mais à palavra de Deus, possa buscar na sua palavra o norte para a sua vida, e que aproveitemos e venhamos a remir o tempo, por quantos dias são maus. Adquire sabedoria, adquire inteligência. Não se afaste da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai de amor, que o Senhor nos ajude a, nestes tempos difíceis, caminharmos pelas veredas, ó Deus, da justiça, caminharmos pelas veredas da verdade e buscarmos, Senhor, a sabedoria e a inteligência aos teus pés. Nos ajuda e nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.